Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Tá vendo? A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há, tanto na terra como em todo o universo, segundo a orientação de Deus, que nada diverge da orientação dos cientistas, né? Porque assim como Deus dá dons a todos os homens aqui na Terra, cada um com sua profissão, os cientistas, os físicos também foram criados justamente para isso. O trabalho deles é esse, o dom deles é esse: desvendar as coisas do universo para os seus irmãos, para todos nós, que não somos físicos, que não somos cientistas, que não recebemos esse dom. Embora eles fiquem famosos, recebam prêmios Nobel, né? Essas coisas, porque o trabalhador é digno do seu salário. É, né? O médico, o engenheiro, o pintor, o alfaiate, o relojoeiro, todo mundo que trabalha no final do mês tem a sua recompensa. O físico, o cientista, também recebeu esse dom de Deus. E é justo que eles recebam honra, né, dos homens, dos próprios homens, o seu salário, né, seus prêmios. Mas o mais importante é que eles realizam o trabalho dele. Antigamente a ciência estava afastada dos homens, né? Eles descobriam as coisas do universo, até passavam, né, para os homens, mas a ciência estava oculta das pessoas. Hoje a ciência está sendo aí divulgada amplamente, né? Nas escolas, na internet. A física está aí. Todo mundo tem acesso, né? Só não tem acesso quem não quer aprender nada a respeito do universo, né? De quando tudo começou, né? As pessoas ficam vivendo uma vida religiosa e não procuram prestar atenção e entender que Deus criou esses irmãos, assim como nos criou, né? E deu dons a essas pessoas. O dom deles é esse: é estudar, é fazer equações matemáticas, né? Com as suas equações, com seus experimentos, e desvendar, desbravar o universo físico, né? Do Big Bang até agora e para frente. Essa é a função de um físico. Assim como é a função de um alfaiate, fazer roupas para a gente vestir, relojoeiro para a gente ver, usar o relógio para ver as horas, o sapateiro para fazer sapato para a gente calçar, né? Então não tem nada de mistério. O médico para a gente poder ir no médico, o farmacêutico para, né, para fazer o remédio, para passar o remédio para a gente, todas essas coisas. Cada um no seu quadrado, todos merecem respeito, como no caso dos físicos, tem aí centenas de milhões de físicos hoje, né? Tem os renomados como Stephen Hawking, Einstein, Newton, Hubble e outros cientistas que se esforçaram, queimaram a pestana, né? Estudando para descobrir os elétrons, prótons, nêutrons, partículas, átomos. Tudo isso que compõe o nosso corpo, compõe o universo. E eles continuam estudando, né? Dia desses aí, descobriram o buraco negro, né? Descobriram não, já havia vários estudos, né? Inclusive com Stephen Hawking, né?
que eles falam que é teoria, né? Essas teorias, eles têm essa visão matemática e tal, e as coisas vão se comprovando. O Newton, a gravidade, né? O Einstein, a relatividade, outros, o mundo quântico, né? O quântico quer dizer o mundo lado pequeno, lado subatômico. A relatividade, as coisas grandes, os astros, os planetas, né? O grande, o pequeno. Então, eles fizeram o trabalho deles. Outros virão para também dar conhecimento de outras coisas. Deus usando essas pessoas para dar conhecimento da ciência, da física. Hoje temos o Wi-Fi, celular, micro-ondas, geladeira, televisão. Tudo isso vem da onde? Vem do estudo dessas pessoas, vem do empenho dessas pessoas, né? Se hoje você vai ao médico, ao oculista, otorrino, qualquer um deles, vem de quê? Do dom que Deus deu a cada um deles. Por isso que a ciência não deve ser desprezada. O Brasil agora está uma mania de desprezar a ciência. Agora um político é que diz que remédio que a pessoa tem que tomar não é mais o médico, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros lugares ninguém aceita isso, né? Então, aqui está dizendo, segundo a visão de Deus, segundo a palavra de Deus, que eles chamam, né, muito sem entendimento, o criacionismo. Tem o criacionismo, alguns creem no criacionismo, né? Outros creem no Big Bang. Mas Deus não está preocupado com essa briguinha de ninguém. Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. Depois de muito tempo que Deus havia tirado o povo ali do Egito, né? O povo passou por tudo aquilo, por todas aquelas batalhas, tudo. E na época que o povo estava em paz, né? Sem guerra, sem nada, Moisés estava ali no deserto com o povo. Deus resolveu dar conhecimento a Moisés de como é que ele fez o universo, fez todas as coisas, né? E Deus inspirou Moisés para escrever tudo isso aqui, mas nem mesmo o próprio Moisés entendeu isso aqui. Pouca coisa Moisés entendeu disso aqui. Moisés fez a parte dele. Deus mandou que ele escrevesse o livro de Gênesis e ele escreveu. E você vê que ele vai falando, né? Aqui em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra estava sem forma e vazia. Aí depois ele começa a dizer que Deus criou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Tá tudo certo. Mas se Moisés fosse escrever isso aqui com detalhes, você veja que ele escreveu o básico, a base de tudo, o grosso. Porque se Moisés fosse escrever a Gênesis do mundo e do universo, ora, Moisés tinha que estar vivo até hoje. Até hoje ele não tinha acabado de escrever ainda. Porque quantas bilhões de estrelas tem? Quantas bilhões de galáxias no universo? Só no planeta Terra tem centenas de bilhões de animais, né? Escrever a respeito de todas as coisas, do Sol, da Lua, das estrelas, né? Qual é o tamanho, qual é o raio de expansão, e tudo isso aí. Já pensou ter que fazer toda essa matemática? Então Deus, sendo inteligente, deu o grosso a ele e deixou aqui para que nós, né? Como a física vem aí de um tempo para cá, né? Os homens da física, né? Viéssemos a entender através da matemática, das equações, dos experimentos, né? Das observações. Deus sabia que a gente iria entender. Tanto entendemos que estamos aí, como eu falei, com celular, micro-ondas, robôs, inteligência artificial. A gente fez avião, submarino, vai no fundo do mar,
sobe com uma nave espacial, inteligência artificial, uma série de coisas que tem aí, a maior tecnologia. Coisa que Deus não explicou a Moisés. Mas tudo isso que tem aí, que você vê, essa evolução, né, tecnológica que está tendo no mundo, e que ainda vai rolar, vai acontecer, porque isso que nós estamos vendo hoje aqui, isso já é coisa velha. Isso é coisa velha, tem tanta tecnologia, tanta coisa. Eu estou falando só no nosso universo. Você imagine o que é que não tem no universo de Deus, que nós chamamos de paraíso. Imagina, se do lado de cá Deus passa tudo isso para a gente, que é uma cópia do que tem do outro lado, nós estamos recebendo aqui para quê? Para o nosso bem-estar. Por que Deus dá a ciência, dá a sabedoria, o entendimento para que o homem desenvolva a física? Para o nosso bem-estar. Apesar que sempre aparecem uns filhos da perdição aí, que tomam posse, que geralmente esses filhos da perdição, eles não têm o entendimento físico, da física. Eles pegam isso, as descobertas, né? E usam para o mal, como fizeram a bomba atômica, jogaram em Hiroshima e Nagasaki lá, mataram centenas de pessoas. Geralmente não são os físicos aquele que descobriu que faz isso. São os líderes, são os filhos da perdição, como o Hitler mesmo queria fazer uma bomba e outros, né? Eles pegam o entendimento, os governos, né? Os poderosos, os filhos da perdição que muitas vezes estão no poder, e vai para cima do físico que descobriu coisas importantes na natureza, coisas poderosas, e eles se apossam disso, né? Como foi o caso do cara que chamava Tesla, né? Nikola Tesla, né? Que viu a respeito de uma série de coisas da energia e tal. Ele tem uma série de projetos, um monte de coisa, preveu um monte de coisa, helicóptero, tudo. Tem coisa hoje aí que é tudo tirado do que esse homem descobriu. Esse homem morreu sozinho num quarto de hotel lá jogado. Pegaram tudo que era dele, estão usando aí até hoje, né? As fórmulas dele, as coisas que ele descobriu, né? E sumiram com ele e com as coisas, né, que ele criou. Que ele criou não, que ele descobriu, né? Já estava criado, mas Deus, né, permitiu. Mas Deus permitiu também com algum objetivo, né? Está servindo para a gente hoje, né? Essas hidrelétricas, todas essas coisas que tem aí, né? Não dá para ficar desenrolando aqui agora, mas você deve procurar também pesquisar Nikola Tesla, né? Você deve ler a respeito do Einstein, do Newton, do Stephen Hawking, né? Que faleceu esses dias aí atrás, né? O Stephen Hawking, por exemplo, que ficou aos 21 anos de idade, ele teve aquela doença chamada ELA, né? Que a pessoa fica toda entrevada, a pessoa perde a coordenação motora, perde tudo. O médico disse que ele ia viver só 2 anos. O homem morreu com 76 anos, mais de 50 anos, sentado numa cadeira de rodas, sem poder se locomover. E chegou uma época que ele não fazia mais nada. Ele só tinha a mente, quer dizer, o sujeito viajou de 50 anos, 50 e tantos anos, o sujeito rodou o mundo inteiro, uma cadeira de roda, rodou o mundo inteiro e os confins do universo inteiro só com a mente e a matemática, tá vendo? Enquanto tem gente que anda aí para cima e para baixo, não sai do bairro dela, da cidade dela, né? E o homem numa cadeira de roda, preso, um corpo preso a uma cadeira de roda, você vê que a força do homem não está apenas na sua perna, né? Nos seus braços. A verdadeira força do homem está na mente dele, né? A mente, no espírito, né? Por isso que diz andai no espírito. Pois é,
É isso, é andar com a mente, né? E esse homem aí, ele, você vê, altas equações matemáticas. Ele foi, realmente o que ele falou, ele fez mesmo. Ele, há anos atrás, ele dizia que havia um buraco negro, que havia buracos negros no universo. As pessoas achavam que ele era maluco. Agora aí, esses dias aí, 2018, 2019, descobriram aí, tiraram até uma foto do buraco negro. O que é buraco negro, irmão? É no universo, no meio do universo. Não existe só um buraco negro. Existem milhares e bilhões de buracos negros. O que é buraco negro, irmão? Você deveria procurar saber. Você, como cristão, deveria se interessar. Porque é uma vergonha. Né? Deus criou a gente, criou todos nós. Como eu disse, deu dom a esses irmãos para eles mostrarem essas coisas para a gente. Porque como é que você mora dentro do planeta Terra? Essa Terra faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea, né? Que tem mais de 100 bilhões de estrelas. Você está no lugar, você não conhece nenhum lugar que você nasceu, cresceu e está vivendo. E aí tem uns ainda aí que fica contestando se Deus existe ou não. O cara não sabe nem onde ele está, é um absurdo. A pessoa nascer, crescer num lugar e não se interessar para saber que lugar é esse que eu estou. Eu sei que eu estou no planeta Terra, sei que tem o dia a dia, a vida, o marzão, a natureza, o meio ambiente, né? A Terra tem o mar, tem a Antártida, as geleiras, tem a selva, tem a relva, tem tudo, né? O meio ambiente, tem os bichos, tem tudo. Mas peraí, eu estou aqui dentro, eu nasci, cresci até aqui. Que lugar é esse que eu estou aqui? Né? Deus criou os céus e a terra. Peraí, eu estou fazendo parte dessa terra. Eu estou fazendo parte desse universo. Eu moro na periferia, né, de uma galáxia chamada Via Láctea. O que é essa Via Láctea? O que tem nessa Via Láctea? Né? Por que a Terra está nessa Via Láctea? E o Sol? E a Lua? E essas coisas? A pessoa deveria se interessar. Não, isso aí é para quem é estudioso, isso aí é para os físicos. Não, isso aí é para todo mundo. É justamente isso que os físicos querem que as pessoas entendam. Antigamente, tinha uma elite aí que escondiam, né? A ciência ficava só para eles. Agora não. Você abre aí o YouTube, todo mundo tem acesso, né? A pessoa não sabe nem quem é ela fisicamente, né? É o que Jesus dizia. Eu estou falando de coisas da terra, vocês não entendem? Imagine se eu falar da do céu. Procure primeiro entender as coisas da terra. Procure também primeiro entender quem é você, do que você é feito, do que você é formado, do que é formado as coisas, né? Pedra, água, eu, os animais, do que é feito meus ossos, meu cabelo, né? Ah, mas isso aí não interessa. Como não interessa? Isso é você, é o lugar que você vive. É isso que a ciência faz, os físicos fazem, é entender a natureza, né? É procurar entender a natureza. Foi por isso que Deus... Você acha que Deus mandou Moisés escrever isso à toa? Moisés está se coçando aí, não está tendo guerra, não está tendo nada, o povão está aí no deserto, está tudo em paz, não tem o que fazer, Moisés não está fazendo nada mesmo, vou ali falar besteira para ele, contar historinha para ele. Não, Deus deu isso aqui para revelar, para a gente saber. Eu costumo sempre dizer, procura primeiro saber quem é você, o que é que você está fazendo aqui, de onde você veio, do que você é formado, o que é que você está fazendo aqui, para depois ficar aí por aí dizendo que é ateu, contestando a Deus. Né? Primeiro procure saber quem é você, porque você se conhecendo, pelo menos fisicamente, né, você vai começar a entender quem é Deus. Pois é. E aí o que acontece? Você vai se maravilhando com as coisas de Deus. Né? E aí não vai ser uma criancinha que vive levado por ventos de doutrinas religiosas. Isso aqui não tem nada a ver com religião.
Isso aqui não tem nada a ver com negócio de igreja, de bruxaria, de feitiçaria. Isso aqui não tem nada a ver com óleo ungido, campanha de Israel. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui é realidade, né? Embora muitos desprezem isso aqui, né? Mas isso aqui é a realidade. O livro de Gênesis realmente é a verdade. É claro que a ciência, os físicos, não digo todos, mas uma boa parte se afastou disso aqui. Por quê? Porque a religião se apossou da palavra de Deus e avacalhou a palavra de Deus. Inclusive a religião matou muita gente, muitos cientistas, muitos físicos no passado, porque as pessoas queriam estudar isso aqui, queriam saber a criação, né? Até as crianças perguntam por que existe estrela, né? Por que existe uma, né? Tem até a musiquinha do Renato Russo que diz que aquela pais de filhos que diz quando você sai com o seu filho, ele pergunta, me diz por que é que o céu é azul, né? Nem você sabe por que é que o céu é azul. Me diz por que é que o céu é azul. Me explica para mim a grande fúria do mundo, por que é que o mundo é assim? Já viu essa passagem? É a mesma coisa, você sai com o seu filho, ele pergunta a você, o que é isso aqui, pai? E você não explica? Porque às vezes você não sabe também. Ah, deixa pra lá, menino, vamos embora. O seu filho é como você. E Deus é você e seu filho. Deus age a mesma coisa com a gente. Quando a gente pergunta uma coisa a Deus, por que é isso aqui? Por que o céu é azul? Deus explica. É isso que Deus faz. Deus usa a ciência, tudo isso para explicar para a gente o que é as coisas da natureza. Porque Ele nos colocou aqui, Ele não tem nada para esconder. Deus não tem nada para esconder da gente. Ora, Ele nos colocou aqui porque Ele haveria de esconder as coisas aqui. Tanto é que Ele não está escondendo nada, que você vê que cada dia que passa está todo mundo descobrindo a ciência, está descobrindo um monte de coisa. Os nossos irmãos aí físicos que receberam o dom e passando para a gente. Porque não receberam para guardar para eles. Eles receberam esse dom de Deus, Deus nasceu predestinado com esse dom de Deus para trabalhar, descobrir as coisas, desbravar o universo e passar esse conhecimento, passar os benefícios disso para nós. Como eu disse, assim como o sujeito nasceu com um dom de engenharia, de pedreiro, tudo para ele fazer o quê? Beneficiar a outros, construir casas, vai fazer, e assim por diante, todas as profissões. É para um passando para o outro, um ensinando ao outro. Né? No caso do mundo espiritual, aqueles que são chamados por Deus, que recebem os dons de Deus, que têm olhos iluminados, para que ele recebeu isso? Para que ele recebeu esses dons espirituais? Veja bem, tem dons físicos e dons espirituais. Para que eu recebi isso? Para ficar para mim? Para me engrandecer? Para dizer que eu sou um ungidão? Para todo mundo ficar me adorando? Não. Aquilo que eu recebi do mundo espiritual, assim como nossos irmãos físicos recebem do mundo físico, da física, por isso que chama física, o que Deus está me ensinando a respeito do mundo espiritual, do paraíso, do outro universo, da nossa pátria, eu estou trazendo e passando para os meus irmãos. Passando para aqueles que querem, que desejam. É igual o físico. O físico, ele descobriu, ele fez uma teoria, descobriu uma coisa, tem uma coisa ali, está mostrando para a pessoa, mas a pessoa não quer. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar obrigando elas? Não. Vai ter outros que vão querer e vão se beneficiar disso. A mesma coisa é o mundo espiritual. Aqueles que foram escolhidos, separados por Deus e receber o entendimento do mundo espiritual, da graça de Deus para passar para os seus irmãos, o trabalho deles é esse, anunciar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Cada um no seu quadrado. Então Moisés recebeu isso aqui e nem mesmo ele entendeu. É como eu estou dizendo, se ele for falar. Por isso que Deus já dá uma pincelada logo. Ele já começa
Aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1. A criação dos céus, veja que ele não está falando do céu, ele está falando dos céus. Quer dizer que tem mais céus? Né? Que Deus criou céus? O céu não é esse que eu olho para cima e vejo esse aí, né? Tudo azul? Não, isso aí não é céu, isso aí é nuvens. É? Esse céu que a gente vê, é? O outro céu, que é o segundo, contando daqui de baixo para cima, né? A gente chama isso aqui de céu também. É? Aí depois que sai da atmosfera aqui, né? Você vê que os foguetes, as naves espaciais saem, vai para o espaço, né? O espaço é o segundo céu. E tem o terceiro céu também, que já faz parte do paraíso, das maiores alturas, que é a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus, já dizia o nosso irmão, o apóstolo Paulo. É nesse aí, no terceiro. Existem dois universos, não existe multiversos, né? Não estou aqui me metendo na física aí dos nossos irmãos, né? E muitos cientistas já estão sabendo. Eles só não admitem, porque eles ficam com medo de ser ridicularizados no meio da comunidade científica. Mas muitos já estão desconfiados. Existe outro universo. Eles ficam se afogando muitas vezes em equações matemáticas e muita coisa. E o universo é como tem um agora aí, chamado Neil Tucker, né? Eu já sei disso mais ou menos. Olha que eu não sou físico, hein? Desde criança que eu sempre observei isso. Eu gostava muito de assistir aqueles Sessão da Tarde, né? Isso há 40 anos atrás. Mais de 40 anos. Muito mais, né? Eu assistia aquilo, ficava ali, a televisão era preta e branca ainda. Assistia Robô Gigante, Ultra Seven, né? O Túnel do Tempo, ó. Eu não perdia uma, tá vendo? Eu já gostava dessas coisas. É. Quem é mais antigo aí sabe disso, né? E nessa época, menino, eu não tinha acesso à escola, porque a gente trabalhava na feira, eu quase não estudava, nem sabia nem fazer um ó com um copo. E eu já sabia que existia dois universos, só existem dois universos. Como é que você pode afirmar isso, irmão? Eu sempre disse e dizia isso para meus amigos, para minha mãe, existem dois universos, o nosso e o de Deus. É um andar de cima e um andar de baixo. Eu achava que era só eu que pensava isso, que era maluco. E talvez fosse mesmo. E hoje você vê cientistas aí que perderam a paciência, falam, nós estamos quebrando a cabeça atrás de vários universos, de um monte de universos. Deus é simples. Em outras palavras, é isso que o cientista, tem uns cientistas aí, tem um grupinho de cientistas que creem nisso, os outros não. Os outros estão procurando aí outras partículas novas, né? Deve ter novos universos, multiversos. Para que Deus ia fazer isso? Para confundir a gente? Não existem dois universos, milhares de universos, só existem dois. Um físico e outro espiritual, que os cientistas não chamam de espiritual, eles chamam de antimatéria, mas é a mesma coisa. É isso também, a gente podemos chamar assim. Mas se for falar para um cristão, como ele não conhece, ele vai falar espiritual, paraíso. O paraíso é esse, é o universo de antimatéria. O que é antimatéria, irmão? Procure saber. Procure exercitar a sua mente. Vá na internet, vá no Google e pergunte o que é antimatéria. Antimatéria é uma coisa que está contrária à matéria. Está onde escrito isso na Bíblia? Está na Bíblia. Jesus disse: o que é carne, o que é espírito é espírito. O que ele está falando? O que é carne? Carne, ossos, sangue, células, partículas, matéria. Está vendo o que ele está falando? Jesus estava dizendo: o que é matéria é matéria.
O que é antimatéria é antimatéria. É que os cientistas, a gente falando nessa linguagem, eles também não entendem. Assim como às vezes a gente não entende a linguagem deles, eles não entendem a nossa. Então a gente tem que botar explicar o que é o que, os pontos nos is. Né? Quando Jesus apareceu no domingo, que Jesus não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou na sexta-feira mesmo, mas ele apareceu no domingo com um corpinho novo, zero bala. Sabe de que é aquele corpo? Antimatéria. Por isso que ele atravessou a parede. E disse, Pai, seja convosco. Não está escrito isso. Não parece uma loucura? Não parece coisa de ficção? Porque Jesus estava com um corpo. Esse corpinho nós vamos receber um desse. Semelhante a esse. Amém? Não diz que os cristãos receberão corpos novos? É esse. Esse universo que Deus está falando é esse. Ou que outro universo que você está pensando que Deus tem para nós? É um universo semelhante a esse nosso, só que de poder. É por isso que não pode ser destruído. É um reino indestrutível. Ninguém pode destruir a antimatéria. Né? E na criação do universo, houve o quê? Matéria e antimatéria se juntaram e formaram esse universo nosso. Né? Eles falam assim, né? Mas matéria e antimatéria se aniquilam. Se elas se juntarem, uma é contrária à outra. Elas se aniquilam. Tem que ter alguma coisa no meio, né? Para fazer o balanço. Né? Talvez seja isso que eles não saibam ainda. Né? Existem outras forças além da matéria e da antimatéria que fez essa sopa, esse caldo, fez esse balanço que eles chamam de entropia e outras coisas aí. Fez todo esse tempero para poder ter os dois universos. Porque se existisse só matéria e antimatéria, quando elas se juntam, elas se aniquilam e viram uma coisa que eles chamam de fótons, que quer dizer luz. Elas explodem. É a mesma coisa, como diz os cientistas aí, de você encontrar seu irmão gêmeo de antimatéria e você apertar a mão dele. Quando você acabar de apertar a mão dele, vai explodir todo o quarteirão, você e ele o quarteirão, né? Porque elas são opostas. Mas para elas ficarem juntas, existe uma coisa no meio. O que será, hein? O que será que faz esse balanço? Né? Pois é. Então, a física e a ciência e Deus andam juntos. Assim como Deus, o meio ambiente, tudo pertence a Deus. Tudo, uma coisa está interligada uma com a outra. Né? Tudo está ligado, tudo necessita, uma coisa necessita da outra, essa engrenagem toda dos dois universos. Né? Então nós estamos falando aqui de coisas grandes, não estamos falando aqui de oraçãozinha de sexta-feira, de lhe dar um saquinho de sal, de arruda. É essas coisas que vocês têm que procurar aprender. Quem sou eu? De onde eu vim? O que nós estamos fazendo aqui? Quando sair daqui, para onde nós... E é isso que os físicos também estão querendo saber. Vocês pensam que eles estão estudando só para ter nave espacial, celular, Wi-Fi, descobrir um monte de tecnologia, Você pensa que eles estão se estudando só para isso? Não. Eles querem saber o princípio da coisa. E está tudo aqui na frente deles. Está tudo na nossa frente. As digitais do universo, do nosso universo, está por todos os cantos, até na cozinha da nossa casa. Está em nós mesmos, está no nosso próprio corpo físico. Olha, precisamos ir lá no Big Bang, de volta ao Big Bang para saber. E lá como é que o Stephen Hawking chamava? O pessoal chama aí,
radiação cósmica de fundo. Temos que ir lá nesse lugar, lá no comecinho, para saber. Como é que é o quê? Está tudo aqui na nossa frente. Está na palma da nossa mão. Né? Mas isso o quê? Deus dá sabedoria aos simples. Se Deus não quisesse que a gente descobrisse nada disso, a gente não descobria. Para você ver que Deus, ele não tem por que esconder nada da gente. Muito pelo contrário. O que é que ele diz? Invoca-me, que eu te responderei. Vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Olha aí. Vai fazer o quê? Eu vou mostrar coisas grandes para você. O que seria uma coisa grande? Por exemplo, uma coisa dessa, uma coisa grande, né? Saber, por exemplo, como é que o Senhor fez o universo? Aí alguém diria assim, não precisa perguntar para Deus, está aqui na Bíblia, então lê a Bíblia e interprete isso aqui. No princípio, criou Deus os céus. Bom, só aí você tem que parar nisso aí, ficar meditando nisso aí, não precisa nem ler o resto mais. Porque aí você vai meditar. Peraí, que céus? Não está falando criou o céu. Que céus é esse que Deus está falando? Aí você vai começar a pensar mais, mas peraí. Mas Deus já não estava no céu? Então quer dizer que Deus criou o céu? Se Deus criou o céu, é porque ele não estava no céu. E se ele não estava no céu, ele estava onde? Porque todos nós entendemos que Deus está no céu. A gente fala, meu Pai que está no céu, Jesus falava, todo mundo fala. Mas e antes disso? Porque não existia céu. Porque se alguém vai criar o céu supõe que ele não existe. No princípio, criou Deus os céus. Imagine Moisés escrevendo isso. Eu não falei nem a terra ainda, tá vendo? No princípio, criou Deus os céus. Bom, só aí você tem que parar. E se for um pouquinho esperto e curioso, você tem que passar aí. Se você não está entendendo, aí você passa o quê? Você fecha a Bíblia e começa o quê? A meditar. Aí vai se cumprir aquela palavra que Deus disse o quê? Invoca-me, fala comigo, que eu te responderei. Você quer saber que céus é esse? Que eu criei? Não, eu sei que o Senhor criou o céu, eu estou vendo ele aqui em cima de mim. Aí Deus vai responder. Mas eu não estou falando só desse céu. Você quer saber como eu criei? Aí você, eu quero, Deus. Eu quero, Pai. Mas por que você quer saber? Qual o objetivo que você quer saber? Eu sei que você tem direito de saber. Já que eu lhe coloquei aí, você está aí, você tem direito de saber onde você está. Pois é. Mas por que você quer saber? Aí você vai conversando com Deus. Aí você vai perguntando assim, mas o Senhor criou o céu? Mas por que não existia céu? Aí ele vai lá em Isaías e diz, antes que houvesse dia, eu sou o Senhor e não há outro. Aí você deve pensar assim, bom, dia tem o sol. Então ele está dizendo que antes que houvesse dia, ele já está falando antes que houvesse o sol, o céu, houvesse tudo. Ele é o Senhor. Aí você vai meditando, né? Aí você não precisa ficar nervoso. Você não precisa ficar ansioso. Você vai viver sua vida normal, vai trabalhar, vai estudar. Aí você vai estar no carro, no ônibus, na rua, na praça. Uma hora você vai estar deitado. Aí Deus vai falar, sabe aquele negócio que você perguntou para mim? É isso, isso aqui. Ele vai falando na sua mente, no seu coração. Aí você, rapaz, é isso, né? Aí você volta de novo na Bíblia. Olha que maravilha. Aí você, por exemplo, vê os físicos falando. Aí, meu Deus, eles estão falando a mesma coisa que o Senhor está falando. Pois é, porque eu dei o dom a eles. Só que eles não sabem que sou eu, tá? Olha o que esse cara está falando, é o mesmo que Deus está falando aqui para mim. E será que ele conversou com Deus? Mas ele não falou que é ateu? Como é que ele sabe isso? Aí Deus fala assim, deixa quieto.
sou eu que estou ensinando a ele, mas ele não sabe ainda, vai saber. É assim que funciona. Mas ele teve que fazer milhões de equações matemáticas, um monte de coisa para chegar nisso. E o Senhor veio me dar isso aqui de bandeja, assim. Eu que não sou nada. Não sei nem fazer conta. Para fazer uma conta, tem que pegar uma calculadora. Aí Deus disse, pois é, você não viu, meu filho? O que eu deixei escrito? Que eu dou sabedoria aos simples. Eu não disse a você que você me perguntasse que eu ia responder? É isso que eu estou fazendo. Mas o seu irmão lá, ele é seu irmão, tá? Que eu dei o dom a ele, é bom que ele está estudando, né? Está na universidade de Harvard, é PhD, é isso, né? Deixa eles estudando aí, tá bom? Agora você pode entender essas coisas, tá? Eles também. E você também. Não é só porque ele está estudando que só ele pode entender. Você pode entender, é claro que muitos aí não vão te dar ouvido, vai dar ouvido a ele, porque ele tem o dom, ele tem o diploma, ele tem a faculdade, ele tem a escola, ele tem a universidade. Mas tudo isso que ele está sabendo aí, você tem condições de saber, você já sabe. Eu também estou ao vivo e a cores aqui te ensinando. É isso que Deus faz. Agora, se você chega aqui, pega a Bíblia, abre. No princípio criou Deus os céus e a terra, com esse pensamento religioso, com esse misticismo, com essa coisa de religião, de padre, de pastor, com os ensinamentos dessa gente aí, você não vai entender nada. Mas se você vem naturalmente como filho de Deus, com a mente iluminada, e você começa a meditar nas coisas de Deus, então Deus lhe ensina, porque Ele é meu Pai, Ele tem que me ensinar. Eu não pedi para estar aqui, eu não pedi para ser gente, para ser formiga, para ser gato, para ser cachorro, para ser animal, para ser árvore, para ser... Eu não pedi nada. Eu não pedi para vir para aqui. Foi Deus que me colocou aqui, ou não? E você e a todos nós? Por que Ele esconderia as coisas de mim? Ficaria brincando de esconde-esconde com a gente? Não. Você quer saber? É o que Ele está dizendo. Invoca-me. Invocar não é ficar gritando, pulando, que nesses crentes loucos. Invocar que Ele está falando é conversar com Ele, é meditar nas coisas dele, que eu te responderei. Mas para que a gente precisa saber disso? É para a gente ser mais feliz e se maravilhar com as coisas de Deus, sabendo que tudo isso que nós temos aqui, temos muito mais do outro lado. Não é? Isso é para a gente ver a grandeza dele, se maravilhar com tudo isso, com a grandeza de Deus e ver que tudo isso ele fez para nós. Ele fez para ele? Não. No princípio criou Deus os céus. Criou os céus para quem? Para ele? Ele nunca precisou de céu. Você já parou para pensar? Ele estava muito bem, obrigado, sem céus, sem terra, sem nada. Por isso que ele diz, antes que houvesse dia, eu sou o Senhor. Ele fez pra gente. É por isso que a gente tem que desbravar, né? Ver, observar, usufruir e se maravilhar. E tá vendo? Eu nem saí daqui ainda, do capítulo 1. Só li um versículo. No princípio, criou Deus os céus. Nem saí daqui ainda. Olha como a graça de Deus é rica e abundante. E olha quanta coisa a gente já conversou. Olha quanta coisa tem pra gente analisar, meditar com a mente de Cristo, tranquilinho, sem religiosidade, com a mente leve. E analisar. Aí você vê o que Deus está falando aqui, aí você olha o que os nossos irmãos físicos, cientistas estão descobrindo, você vê a tecnologia, vê tudo isso, né? E você vai analisando aqui, juntando uma coisa com a outra, né? E você vai, quando você vê uma nova invenção, uma nova descoberta, você fica maravilhado, né? Olha aí, olha as coisas de Deus, né? Aí ele diz aqui, ó, no princípio, até o princípio foi ele que criou, né? No princípio de quem? No princípio de Deus? Não. No princípio das coisas. Criou Deus. Tá vendo? Criou. Quem criou? Deus.
vai falar isso com o irmão que ainda não tem entendimento de Deus. Né? Ele vai dizer assim, criou como? Ele explica como também. Aí ele usa os irmãos físicos para explicar como. Do que, com que ele fez. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto, que é muito importante. Para você, eu, todos nós, não ficarmos aí como crianças, ouvindo essas historinhas desses líderes religiosos que estão aí há mais de 2000 anos, mentindo para a humanidade. Não. Então a gente vai aqui devagarzinho. A Bíblia não é para gente? Não é o livro para gente? Se Deus quisesse esconder, nem existia esse livro aqui, Gênesis. Né? Deus não permitiria isso aqui. Agora, nós temos que ler isso aqui não com a mente religiosa. Aqui é o começo, não é o começo? Entre aspas. Né? Então Deus está nos dando aqui uma visão. A gente vai devagarzinho e vai entendendo. E se você ver tudo que está aqui, você vai ver que tudo que a ciência está descobrindo, ainda vai descobrir, já está aqui. Só que eles se afastaram daqui. Porque os líderes religiosos colocaram a mão na palavra de Deus, avacalhou ela, e os cientistas estão certos. Eles não podem ficar misturando a vida deles com religião. Né? Mesmo porque eles não vão receber financiamento de governo, de nada e nem ninguém. Porque nenhum governo vai investir na física e ninguém que está com negócio de religião. As pessoas querem as coisas certas. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Grande abraço.